Muito bem, boa noite, torcedor rubro-negro e amante do futebol novamente. Então vamos para a análise, desse jogo, Flamengo 2, Vasco da Gama 0. Mas antes, um ponto aqui. Desnecessário, o lance do Wesley. Pronto, foi desnecessário. Ele não precisava fazer aquela figura ali, beleza. É um garoto e tal, a gente entende, mas não precisava. É bom o Felipe Luiz chegar lá no ouvido dele e falar, ó, não tem necessidade, vamos ganhar na bola. A gente não precisa humilhar o adversário fazendo drible e tal. A gente humilha jogando bola, fazendo 3, 4, 5, 6, 10 gols, que foi o que o Flamengo deveria ter feito no primeiro tempo, inclusive, mas não fez, né? Mas nada justifica também os caras querem ficar batendo no Wesley. Pô, vamos dar uma de Botafogo agora? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos falar do jogo agora. O primeiro tempo foi absoluto do Flamengo. Foi absoluto em posse de bola, em finalização, em passes. O Vasco, uma coisa me chamou a atenção, no mapa de calor do primeiro tempo, o Vasco estava todo concentrado na área de defesa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma área de calor onde a concentração maior do time adversário é no campo de defesa. Time grande, eu nunca vi isso, é a primeira vez, né? Então, assim, foi realmente um massacre. Foi realmente um domínio absoluto do Flamengo, mas faltou o gol. Veio o gol com o Bruno Henrique de pênalti, né? A vítima preferida do Bruno Henrique é o Vasco, que continue assim até o Bruno Henrique se aposentar, né? Que ele continue fazendo todos os gols possíveis aí contra o Vasco, para continuar com essa escrita aí. E o Flamengo foi empilhando chance. Foi empilhando chance, empilhando chance. Faltava aquele capricho em alguns momentos, é verdade. Mas assim, cara, foram 8 finalizações no primeiro tempo. 8 finalizações contra uma do Vasco. E foi só 1-0. Teve lá o gol impedido, que foi lamentável aquele gol estar impedido, foi uma troca de passe muito boa do Flamengo ali, do lado ali do Varela, né? O Varela, né, participando da jogada. Hoje o Varela estava um pouquinho mais solto no primeiro tempo. Me deu essa impressão. Na verdade, as duas pontas do Flamengo estavam sendo utilizadas bastante, né? Tanto o lado ali do Varela como o lado do Wesley, né? Ora ali com o Plata, ora ali com o Michael. Michael, cara, Michael se machucou de novo. Ai, meu Deus, posterior. Ali sim foi posterior. Diferente da do Danilo. Do Danilo não, perdão. Do Alexandro, né? Diferente do Alexandro, ali foi posterior mesmo, de verdade, né? Porque ele foi para aquele pique ali e sentiu, puxou, né? Então vai ficar aí um bom tempo de molho. Só esperamos que não fique tanto tempo assim de molho, né? Como ele ficou da outra vez. Poxa vida, cara, é brincadeira, mas boa sorte aí, boa recuperação para o Michael, nosso maluquinho. E aí chega o segundo tempo e o Flamengo para de jogar. Tudo bem, o Vasco pode realmente se impor mais, porque o Vasco totalmente recuado, jogou de forma covarde no primeiro tempo. Aí é normal o time realmente tentar subir de produtividade, porque estava precisando do resultado, né? O Vasco pode ficar de fora do G4 até o final dessa rodada, dependendo dos resultados. Tem que torcer por alguns tropeços aí. Mas assim, o Flamengo não jogou nada nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Foi assustador a pressão que o Vasco estava fazendo em cima do Flamengo. Fazia tempo que eu não vi um Flamengo tão desnorteado, tão assustado, tão recuado como foi nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Levou uma bola na trave. A saída de bola ficou totalmente prejudicada. O Flamengo perdeu o meio de campo. O Flamengo virou um nada no segundo tempo. Eu não sei se foi salto alto, eu não sei se foi cansaço, eu não sei o que houve. Mas o Flamengo não jogou nada. Absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada, absolutamente nada. E aí o Felipe Luiz percebeu isso e começou a fazer as trocas. Eu só não gostei no começo ele ter tirado o Arrascaeta para colocar o Alan, né? Eu entendo a questão tática, né? Melhorar ali o meio de campo ali e tal. Mas assim, o Flamengo, na teoria, ficaria sem um homem armado, sem um homem de criação. Mas aí o que ele fez? Ele pegou o Luiz Araújo e puxou pro meio. E o pior que isso deu certo, cara, porque o Luiz Araújo deu um passe espetacular para o Michael, que foi o lance que justamente ele deu o pique e acabou se contundindo. Mas o passe, ele cortou, cara. Ali do meio de campo, a bola cortou ali a meiuca ali, chegou na ponta ali pro Michael fazer o facão. Que lance do Luiz Araújo, meu amigo. E se o Michael fizesse o drible de corpo, ele ia ficar de frente pro Léo Jardim, cara. Que lance, que lance. Deu certo essa substituição. Só a única substituição que eu posso discordar aqui um pouco é novamente a entrada do Everton Araújo.
Acho que não era partido por Everton Araújo jogar. Ele não comprometeu e tal. Mas assim, eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que foi uma substituição arriscada. E aí o Flamengo foi assentando um pouco, né? Foi com as substituições tendo aquela posse de bola novamente. O Vasco também começou a ficar cansado. Por mais que colocasse Payet, colocasse um monte de gente, não conseguiram chegar ao gol, né? Pelo contrário, quando todo mundo pensava que não ia ter mais nada, o Flamengo vai lá aos 43 minutos e faz um golaço com o Cebolinha, que entrou no lugar do Michael. Mais uma estrela do Felipe Luiz, né? Como eu falei, todas as substituições que ele fez, até mesmo a substituição do Alan, né, a substituição do Arrascaeta pelo Alan, foi uma substituição que fez sentido no decorrer da partida. E essa do Cebolinha foi espetacular. Foi ali na necessidade, mas acabou dando certo. E o Flamengo chegou ao segundo gol, dando números finais à partida. Aí teve o lance do Wesley, desnecessário. Ai, cara, Wesley, caramba, Wesley, você foi um dos melhores em campo de novo. Não tem necessidade. Se você quer realmente demonstrar ao adversário a sua superioridade, a superioridade do time que você está jogando, bota a bola na rede. Que foi o que faltou ao Flamengo. O Flamengo irritou, cara, de tanto gol que perdeu no primeiro tempo. E por pouco esses gols não fizeram falta no segundo. Poderia estar 2-0, se não fosse o gol impedido, mas teve outras. Não dá só para colocar nesse lance a responsabilidade. Era para o Flamengo definir o primeiro tempo, era para o Flamengo definir a partida no primeiro tempo. E aí sofreu uma pressão desnecessária do Vasco no segundo tempo. O Vasco ia vir para cima naturalmente, mas levou uma pressão desnecessária. Foram 15 minutos de domínio absoluto do Vasco. Tudo que o Vasco não fez no primeiro tempo, fez nos primeiros 15 minutos. E aí vamos para as estatísticas do jogo. Foi 62% de posse de bola para o Flamengo contra 38%. Ainda, mesmo com o domínio avassalador do Vasco no começo do segundo tempo, ainda assim o Flamengo teve muito mais posse de bola no geral. Troca de passes, 477 do Flamengo, 291 do Vasco. Passes certos, 85% do Flamengo, 74% do Vasco. Passes errados, 73% do Flamengo, 77% do Vasco. 14 finalizações contra 7 do Vasco. O primeiro tempo terminou 8 para o Flamengo, 1 para o Vasco em finalizações. E ali, na pressão absoluta do Vasco, até os 20 minutos, foi 8-7. O Flamengo não conseguiu finalizar nos primeiros 20 minutos e o Vasco finalizou 6 vezes em 20 minutos ao gol do Flamengo, metendo inclusive uma bola na trave. Mas aí depois o Flamengo conseguiu equilibrar. Ao todo, 14 finalizações contra 7, teve o dobro. Mas muito por conta depois que conseguiu controlar a partida graças às substituições do Felipe Luiz. 4 finalizações ao gol, 2 gols, né? Boa média. Contra uma finalização ao gol. Apesar do sofrimento que o Flamengo passou desnecessariamente no começo do segundo tempo, o Vasco só finalizou uma em direção ao gol, né, que foi uma defesa que o Rossi fez para o lado. Né? Vamos lá. Defesa, já falei. Faltas cometidas, 12 do Flamengo, 11 para o Vasco. Foi até um jogo, por ser clássico, eu achei um jogo até tranquilo, questão de faltas. Inclusive no primeiro tempo, terminou 4 faltas para o Flamengo contra 3 do Vasco. 7 faltas no primeiro tempo inteiro, num clássico, né? Que é cheio de rivalidade, que tem um histórico gigantesco. É o jogo que mais decidiu campeonatos cariocas da história, né? Por incrível que pareça, Flamengo e Vasco foi a decisão, foi o maior confronto de decisões do Campeonato Carioca, pelo menos segundo o Gustavo Villani, né, o narrador da TV Globo. Cartões amarelos 2 para cada lado, expulsões nenhuma. E agora vamos para a avaliação individual. O Flamengo começou com a seguinte escalação. Vamos lá. O Flamengo começou com o Rossi, jogou bem, né? Saída de bola com o Rossi, cara, é completamente diferente, né? Eu gosto do Matheus Cunha, é um bom reserva, um ótimo reserva, eu diria. Mas o Rossi, cara, a saída de bola do Rossi é 300 vezes melhor. É um cara que é controlado mentalmente para não fazer cagada, para não entregar a bola no jogador de meio de campo, a bola ficar batendo, indo e voltando, apesar do problema que teve no começo do segundo tempo. Mas aí o time todo jogou mal naquele momento, né? Não dá para só jogar nas costas do goleiro. O Wesley, um dos melhores da partida, novamente ganhou as jogadas individuais no X1. Ali, quando tentavam jogar do lado dele, a maioria das jogadas ele ganhou, jogava para lateral, roubava a bola. Muito bem, Wesley. Mas, cuidado, não vamos fazer firula, cara. Vamos jogar bola. Né? E o Felipe Luiz tem que conversar com ele acerca disso. Danilo jogou bem, avançou em alguns momentos. Gostei do Danilo. Léo Pereira, olha, a zaga com Danilo e Léo Pereira foi boa, viu?
bom, né? E aí depois entrou o Léo Ortiz, né? O que dizer do Léo Ortiz, né? É também um jogador fora de série. Léo Pereira foi bem, Léo Ortiz entrou bem. O Varela fez uma boa partida hoje. Melhor do que contra o Botafogo, inclusive. Avançou mais, né? Fez a jogada ali do gol que infelizmente estava impedido, né? Jogou bem melhor do que com o jogo contra o Botafogo. O Alan entrou bem no lugar do Everton Araújo. Eu acho que a escalação do Everton Araújo eu não achei necessária para esse jogo, sinceramente. Era para o Alan ter entrado junto com o Eric Pulgar, que fez uma boa partida. Acho que o Pulgar não levou cartão amarelo hoje de novo. Segunda partida seguida, né? Que o Pulgar não leva cartão. Se estiver enganado, me perdoem. Muito bem, Eric. Continue assim. Arrascaeta jogou bem no primeiro tempo, distribuindo bem a bola, até porque o Flamengo necessita de um jogador que realmente faça a jogada, um jogador cerebral. Quando o Flamengo fica sem o Arrascaeta e sem o De La Cruz, que foi poupado hoje, não tem Flamengo, cara. O Flamengo fica muito dependente de chutão e a gente não quer que o Flamengo volte a ser esse Flamengo de novo, né? Pelo amor de Deus. Luiz Araújo entrou, jogou bem demais, fez aquele passe sensacional pro Michael, jogou muito bem. E funcionou, cara. Funcionou ali como jogador armador, né? Plata jogou bem? Não, mas jogou razoavelmente, né? Eu tô sentindo falta daquelas finalizações de longa distância, de média distância dele. O Bruno Henrique jogou bem, fez o gol de pênalti, né? O gol que abriu o marcador. Eu não acho que foi pênalti, até agora eu não consegui me convencer que aquilo ali foi pênalti. Pareceu no primeiro momento que ele foi calçado, mas sei lá, eu não achei pênalti não. E aí entrou o Matheus Gonçalves, não deu tempo de mostrar muita coisa, mas ele jogou bem, principalmente nas questões das arrancadas. O Vasco estava todo exposto por conta de que estava querendo buscar o resultado. E ele estava se aproveitando bem disso. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves, que precisa ter mais oportunidades. Ele não teve tanta oportunidade assim com o Tite. Então ele tem que ter, o Felipe Luiz ele conhece esse jogador, ele precisa entrar mais vezes, né? Michael estava jogando bem, cara, aí acontece isso aí. Ele ficou o Michael, depois que ele saiu, ele ficou na mesma posição ali um tempão, cara. Puxa vida, deve passar um monte de coisa na cabeça do cara. Poxa, fiquei tantos meses afastado, vou ficar mais um tempo afastado de novo e tal. Puxa vida, boa recuperação aí. E agora sim é a hora do departamento médico funcionar, novo departamento de saúde mental também, né? Porque não deve ser fácil. E aí entrou o Everton Cebolinha, que fez o gol. Levou cartão amarelo ali porque tirou a camisa, mas totalmente justificável. Fez um golaço, um senhor golaço. E é isso, o Flamengo encerra essa maratona de clássicos, quase 100%, né? Só não venceu o Fluminense, mas 3 clássicos e não levou gol em nenhum deles. Não levou gol do Fluminense, não levou gol do Botafogo, não levou gol do Vasco hoje. Muito bem o sistema defensivo. Uma coisa que a gente sofreu muito ali nos últimos meses ali do Tite, a gente sofreu demais com gols, né? E deu tudo certo, a gente não levou gol de nenhum dos nossos principais rivais do Rio de Janeiro. Agora o Flamengo vai pegar o Maricá, provavelmente com o time reserva. Eu acho que deveria mesclar de novo, porque por mais que a taça do campeonato, da Taça Guanabara não valha e tal, mas é bom conquistar, cara, é bom. É bom para dar uma moralzinha que nem foi no ano passado. É isso. Muito obrigado pela visualização. Aqui temos o react da partida, Flamengo 2, Vasco 0, aqui outros reacts. Muito obrigado pela visualização, se inscreva aqui no canal, tem minha conta lá no Twitter, só digitar por Eli Torcedor, vocês vão me encontrar lá. Um abraço, saudações rubro-negras, chupa Vasco e vamos dormir felizes. Amanhã é domingo, dá pra passar o domingo com a família, feliz, satisfeito e aguardando mais um jogo do Flamengo. Vai ter a semana inteira aí para se recuperar e para enfrentar o Maricá e confirmar a primeira posição nessa primeira fase. Falou, um abraço. Saudações rubro-negras! Gostaram do meu cenário? Falou!